porque vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que faz a gentileza de nos atender nessa noite. Secretário, boa noite. Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço sim. Boa noite, Caio. Boa noite, Renata. Aqui à disposição de vocês. Leandro Rezende também está no nosso mosaico da informação. Eu sei que é difícil gravar o nome de todo mundo, mas lembrete dos nossos pares preciosos de todas as noites. Secretário, acabamos de ouvir aqui na programação da CNN ao vivo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com palavras fortes, bem fortes, dizendo sobre o que ele considera que é uma disputa política, que não é o momento desse tipo de argumentação, já que o governo de São Paulo pede é despropositado. Também o ministro disse, até falava agora há pouco com a Renata, ele usou uma palavra forte, né? Que essa discussão também é nonsense, ou seja, o significado disso, né? Sem coerência, um absurdo, um disparate. Onde é que está o disparate? De que lado? O que está acontecendo, secretário? Bom, Analisa, primeiro registrar que causa estranheza a manifestação de um ministro de Estado no momento que passa São Paulo frente ao impacto das chuvas, né? Eu vou me abster de falar sobre o ministro, de registrar que isso sim é uma fala política, mas de falar do que interessa para a população do Estado de São Paulo frente a uma tragédia que nós passamos. Nosso pedido é calcado em três pontos fundamentais. Primeiro, nas famílias impactadas, e dentro disso o governo do Estado está apoiando com o aluguel social e apoiando os municípios, as suas defesas civis, com toda a questão do acompanhamento, toda a questão da retirada dessas famílias dos pontos vulneráveis. O segundo ponto fundamental é apoiar as cidades que foram impactadas, ou seja, nós temos mais de 12 municípios aqui no estado de São Paulo que tiveram a sua infraestrutura urbana muito impactada nesse momento. Estamos falando de cidades como Franco da Rocha, que ficaram debaixo d'água até agora há pouco na área central do seu município. Portanto, ontem já fizemos uma primeira liberação de 15 milhões de reais. Esses custos vão superar 200 milhões de reais e o nosso pleito apresentado para o Ministério do Desenvolvimento Regional foi de 50 milhões de reais, perante aquilo que os municípios apresentaram para o governo do estado de São Paulo. Ainda esse número vai crescer muito, né? Nós teremos até amanhã o levantamento dessas cidades com o impacto que foi dado nesses municípios. E o terceiro ponto fundamental, que nós estamos dentro da liturgia do Ministério do Desenvolvimento Regional, aguardando desde fevereiro de 2020, não é nem para recurso de fundo perdido, para um simples financiamento do governo federal, os piscinões anti-enchentes, que não são feitos pelo governo do estado simplesmente, mas por todos os 39 municípios aqui da grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, os piscinões anti-enchentes. Para você ter uma ideia, nós estamos investindo 470 milhões de reais do tesouro do governo do estado nesse momento. Pedimos sim o apoio do governo federal para começar nessa política aqui no estado de São Paulo. Agora, se isso é considerado um pedido político, eu imagino o que deve ser um pedido técnico, no momento que passa São Paulo um impacto dessa ordem perante as chuvas. Eu considero que deve ser tratado com muita seriedade o plano de macrodrenagem construído pelo conjunto dos 39 municípios aqui da região metropolitana de São Paulo. Resposta muito confusa no Ministério. Eu vou continuar cobrando para que o governo federal possa apoiar São Paulo num momento tão duro que nós vivemos. Eu tenho mais perguntas, mas já vou colocar o nosso time também para fazer os questionamentos. Leandro Rezende, não conseguiu ouvir a sua análise, então, por favor, chega no papo agora. Leandro, boa noite, querido, bem-vindo. Obrigado, Mona Lisa. Secretária, obrigado por estar conversando com a gente também. Secretário, eu conversei com um especialista em gerenciamento de risco que apontou ali o fato de, muitas vezes, investimentos que poderiam ter sido feitos para evitar esse tipo de tragédia. Claro que as chuvas, às vezes, como aconteceu na Bahia, elas são torrenciais e não tem como prever exatamente o que vai acontecer. Mas queria perguntar para o senhor qual o olhar que o governo tem para a questão de defesa civil, de contenção de encostas, para evitar que tragédias como essa possam acontecer. Não é o último verão que estamos passando, outras chuvas torrenciais vão acontecer. O que pode ser feito para tentar mudar um pouco da chave do pensamento, né, quando se olha para esse tipo de problema, secretário? Bom, Leandro, você me dá a oportunidade de dizer um pouquinho do que vem sendo feito. Tivemos uma chuva muito forte, né, 300 milímetros em 72 horas. Para você ter uma ideia, a média
do mês de janeiro inteiro, dava cerca de 280 até 290 milímetros. Isso aconteceu em alguns municípios em 72 horas. O governo vem fazendo investimento nessas obras anti-enchentes. Nós temos, nesse momento, o piscinão do Jabuticabal no ABC, 240 milhões de investimentos, 70 milhões ali em Franco da Rocha, em 2 outros piscinões, 50 milhões em encostas na Baixada Santista do governo do estado em São Vicente, no Guarujá, em Santos, investimentos em São Carlos de 10,5 milhões de reais, desassoreamento do próprio Rio Juqueri, ali em Franco da Rocha, aqui no Rio Tietê, 35 milhões em desassoreamento, e só a manutenção desses piscinões aqui em São Paulo geram 40 milhões por ano. Portanto, um investimento próximo de 500 milhões de reais nesse momento aqui no estado, com recursos do Tesouro, em obras anti-enchentes. É evidente que nós temos ainda um plano robusto a seguir, isso que nós chamamos de plano de macrodrenagem aqui na Grande São Paulo, que é impactada há muitos anos com essas chuvas que acontecem no estado de São Paulo. Caio? Secretário, boa noite, secretário. Está prevista uma reunião amanhã de integrantes do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Regional já está confirmado aqui em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, com prefeitos dos municípios atingidos. O presidente Jair Bolsonaro deve participar, pode participar desse encontro e tem uma ideia geral aí de que nenhuma autoridade da cúpula do governo paulista participe. Minha dúvida é, vocês foram informados dessa reunião, foram convidados para essa reunião, vocês pretendem participar desse encontro? Olha, cara, bom, eu pessoalmente não fui, preciso checar aqui com a Defesa Civil, mas o que puderem ajudar São Paulo nesse momento é fundamental. Se por questões políticas não quiserem ajudar via o governo do estado, possam ajudar os municípios. Francisco Morato é um dos municípios com maior dificuldade de arrecadação do nosso estado. Franco da Rocha também tem as suas dificuldades. Se puderem ajudar, seja diretamente ou no governo do estado, para nós é muito bem-vindo que possam fazer diferentemente do que aconteceu até hoje. Renata Agostini chega no papo também. Renata? Como vai, secretário? Mais cedo até falávamos, né, sobre a avaliação que os prefeitos estão fazendo e as reuniões que o senhor está tendo e está prevendo até amanhã, justamente para avaliar a situação de cada uma das cidades. Eu quero jogar um pouco para frente, se já há uma estimativa do que o governo do estado pode dar a mais, mas também se vocês já têm um balanço sobre eventual impacto na campanha de vacinação, porque essas cidades que foram atingidas podem não conseguir dar o andamento previsto na campanha como o estado esperava, né? Bom, sem dúvida, nós teremos que fazer mais investimentos, seja nesse plano aqui da Grande São Paulo, de seguir com os piscinões, de fazer mais investimentos em desassoreamento, mas também na recomposição desses municípios. A gente vê cenas desses municípios aqui da Grande São Paulo que tiveram um impacto muito forte por conta de habitações em locais de risco, mas muitos municípios do interior também tiveram aí vias urbanas, pontes derrubadas, uma série de situações de infraestrutura, como em Jaú, em Bauru, em outras cidades do estado de São Paulo, que vão precisar de recursos. Nós estimamos cerca de 200 milhões de reais em uma avaliação preliminar que vai ser esse pleito, e evidentemente o governo do estado não vai deixar os municípios na mão. Nós vamos seguir acompanhando a campanha de vacinação nessas localidades. Evidente que alguns municípios têm sim um prejuízo em dias, né? Por exemplo, em Franco da Rocha, em Francisco Morato, esses municípios tiveram dificuldade hoje em colocar a sua campanha de vacinação de pé, mas como a chuva foi diminuindo, nós esperamos voltar à normalidade o mais rápido possível nessas localidades também. Secretário, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma rodada, então, perguntas e respostas mais sucintas. 7 governos, né, tucanos seguidos em São Paulo, no estado de São Paulo. O tucanato em São Paulo está no governo há muito tempo. As chuvas não são de agora. Claro, o senhor pontuou sobre essa chuva absolutamente incomum, 300 milímetros, né, em 72 horas, mas nós estamos falando de uma cena que se repete todo ano, com mortes, com perdas, com esse cenário absoluto de tragédia. Qual é a dificuldade das autoridades entenderem que essas ações precisam ser muito antes das chuvas? O que acontece que isso se repete todo ano, infelizmente, secretário?
Bom, mas eu estou, evidentemente, aqui para falar sobre esse governo, o Claro. qual eu falo prioritariamente, né? Nós iniciamos em 2019, foram feitos os projetos executivos e estão sendo investidos recursos volumosos para esses projetos. Mas eu também posso dizer sobre o que foi feito antes. Nós temos hoje 2 piscinões lá em Franco da Rocha que foram feitos nesses governos do PSDB. Portanto, investimentos foram feitos ao longo desse período, mas um plano muito mais pujante é necessário. Então precisa de 3, 4, provavelmente, porque se 2 não deram conta, precisa de mais, né? 2 piscinões, exatamente. A previsão ali, só se ter uma ideia, ali na bacia do Juqueri, e foi o pleito que nós apresentamos ao governo federal, o EU 08, que tem o custo de aproximadamente 274 milhões, na bacia do Juqueri, o que se junta a esses outros 3 piscinões, para poder dar conta do que tem necessidade aquela região. Além disso, ainda tem o EU 09, serão 4, na verdade, ali, uma outra obra prevista ali para a região em Francisco Morato. Isso aí se soma a todo um conjunto de investimentos aqui na Grande São Paulo que foi previsto nesse plano de macrodrenagem. Chamar então mais uma vez os nossos analistas. Renata, mais uma questão? Claro, secretário, a questão desse embate com o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele se dá, segundo o ministro Rogério Marinho, pela forma como o pedido foi encaminhado. O senhor disse que não, olha, a gente tem aqui uma questão maior nesse momento, né? Que o governo federal deveria estar mais sensível ao que São Paulo está passando. Agora, o primeiro ponto nessas reuniões que o governo do estado está tendo com os municípios, há essa orientação para que eles façam esse trâmite de seus pleitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional? E segundo, como a gente pode entender em que parte estamos nesse momento em relação às cidades mais atingidas? São 10, né? Porque a gente tem aquela primeira fase do resgate, do apoio imediato, tem outras cidades que já vão entrando ali numa fase de reconstrução. Em que fase estamos nesse momento quando a gente olha para o estado de São Paulo? Bom, falar primeiro sobre o rito, né? São 1.500 pessoas retiradas de suas casas e o ministro de Estado vem aqui falar que não está atendendo a necessidade do Estado de São Paulo e não do governo por conta do rito processual. Fundamentalmente, eu tenho certeza aqui que nós cumprimos todos os necessários sem fazermos dessa forma. Inclusive, com o rito correto, estamos esperando desde fevereiro de 2020 a resposta do governo federal para investimentos como no piscinão do Jabuticabal. Quer dizer que se seguirmos o rito indicado por ele, eles vão repassar os recursos para o Estado, diferente do que foi feito até agora? Essa resposta que a população de São Paulo espera, e não o governo de São Paulo. Eu acho que é o momento para a gente tirar essa conotação política de lado e fazer o que é melhor para a nossa população. Portanto, eu quero registrar aqui que nós vamos seguir batalhando por essas famílias e para poder corrigir o que nós tivemos de impacto ao longo desses últimos dias. Você citou as 10 cidades. Nós temos ali a região de Campinas, que teve uma melhora significativa hoje, Capivari, Montemor e Rafar. Ontem estavam cidades as 3 debaixo d'água. O município de Jaú também teve um impacto muito forte, não em vidas, mas em infraestrutura urbana. A cidade ficou muito impactada e hoje apareceram mais novas cidades. Barra Bonita, Bauru, que também não estava na lista, foram ao longo do dia aparecendo uma série de estragos feitos pelas chuvas que nós vamos apoiar na resolução. Caio, mais uma questão? Secretário, como vocês chegaram a esse valor de 50 milhões? Né? Esse é um dos pontos aí que o governo federal está dizendo que é uma estimativa, que não tem base, assim, uma base concreta, né? Como vocês chegaram nesse valor dos 50 milhões de reais especificamente? Esses 50 milhões de reais são cerca de 1/4 do que esses municípios vão precisar da sua recomposição. Somente no município de Jaú, a gente deve ter um número maior que vai ser necessário para as obras de infraestrutura. Para você ter uma ideia, só na Baixada Santista, o impacto do ano passado foram 50 milhões investidos pelo governo do estado de São Paulo. Portanto, é muito abaixo do que vai ser necessário em termos de investimentos para apoiar os municípios a se reerguerem nesse momento pós-chuvas. Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, muito obrigada, secretário, pela gentileza imensa de, apesar desse dia de tantas demandas, né, de
de falta até de tempo para tudo que precisa ser resolvido, separar aí uns minutinhos para conversar com a gente. Venha sempre, boa noite ao senhor e boa sorte aí no que tem pela frente. Só sorte não adianta, mas eu desejo boa sorte. Parece que estamos precisando, né, de sorte neste momento. Obrigada, secretário. Obrigado, Mona Lisa. Ainda teremos um fevereiro de bastante chuva. Vamos seguir alertas e trabalhando. Abraço, Caio, Leandro e Renata também. Exato, secretário. Nosso time na ponta da língua. Muito obrigada, secretário. Até uma próxima.